essa imagem é de uma nebulosa, nebulosa de Helix, que também foi batizada por alguns como o Olho de Deus. E é com esse olhar de Deus que nós vamos ver se conseguimos um novo olhar sobre o mundo. E quando eu estou falando em mundo, nós vamos estar falando sobre a existência, o desenvolvimento do homem no planeta Terra, o desenvolvimento da civilização. Vamos procurar ver isso com os olhos de Deus. Durante milhares de anos, o conceito, ou a visão que a maioria da humanidade tinha sobre mundo, não ia além do seu horizonte ou do seu quintal, da cultura em que vivia. E isso se altera bastante quando, nos anos 60, acho que em 64 ou 65, se não me engano, um pioneiro astronauta, Yuri Gagarin, faz uma viagem fora do planeta e fica em órbita da Terra, e a primeira frase que ele diz, que ele transmite para a sua base, é que a Terra é azul. E a partir daí intensifica muito alguns conceitos, e a visão, se amplia a visão sobre o mundo para muitas e muitas pessoas que começam a entender que a Terra é um planeta, que é redondo, que é azul, enfim, e começam a ter um entendimento de que nós todos vivemos num mesmo lugar e somos cidadãos de um só planeta, né? Por coincidência, por acaso ou por determinação divina, nós nascemos num lugar ou outro e nos desenvolvemos em determinada cultura, enfim, mas todos nós estamos no mesmo planeta, no mesmo mundo. Então, essa consciência começa a se intensificar nas pessoas, e até que essa visão de planeta, né? Em 1972, um ambientalista inglês, James Lovelock, ele lança uma teoria chamada teoria de Gaia, talvez os amigos já ouviram falar, em que ele diz que o planeta Terra é um grande organismo. Assim como o organismo humano tem capacidade de homeostase, né, que é manter um equilíbrio entre seus sistemas todos para que a vida se sustente normalmente, ele fala que essa capacidade também o planeta tem, que é um organismo vivo e ele se autorregula de acordo com a mexida que a humanidade vai dando, né? Depredando, construindo, enfim, modificando o meio ambiente, a Terra vai se ajustando. Por isso, às vezes, alguns fenômenos climáticos acontecem em função desse autoajuste que a Terra faz. É uma teoria que ele lança e tem muitas pessoas que concordam com isso, e cada vez mais e mais pessoas estão focadas, né, em olhar o mundo como uma coisa só, como um organismo vivo, em que nós devemos preservá-lo a todo custo, porque nossa vida depende disso até, né? Um ambiente perfeito, um ambiente saudável. Então, da mesma forma, com relação ao desenvolvimento humano no planeta, que é registrado na história e mesmo com alguns estudos da pré-história, né? Também a visão que se tem, ou que a maioria ainda tem, né? É que esses movimentos todos humanos, essa atuação humana nesse desenvolvimento das civilizações tem acontecido localmente, de forma única em cada local,
E a história é vista, então, como uma série de eventos, de civilizações sendo construídas e caindo, e lutas e impérios, enfim. E isso é modificado por um grande historiador britânico, Arnold Toynbee, que nós poderíamos dizer é o Yuri Gagarin da história, né? Ele consegue se elevar numa perspectiva tal que ele enxerga que a história, no fim, registra, na verdade, o desenvolvimento humano de acordo com um plano. Ele diz: na concepção dos profetas de Israel, de Judá e do Irã, a história da evolução humana não é um processo cíclico nem mecânico. É a execução magistral e progressiva sobre a estreita cena desse mundo de um plano divino que nos foi revelado nesse fragmentário clarão, mas que em todas as dimensões excede a todas as nossas possibilidades humanas de visão e compreensão. É claro que ele fala que excede as nossas possibilidades humanas de visão e compreensão, porque ele não teve ainda, quando escreve isso, contato com os ensinamentos de Bahá'u'lláh, que nos dão essa compreensão e essa visão de essa execução magistral e progressiva de um plano divino. Um outro estudioso, psiquiatra iraniano, Dr. Hossein Danesh, que tem uma obra maravilhosa, ele nos anos 70 mudou-se e hoje é um cidadão canadense, já está com 80 e poucos anos, e ele diz o seguinte, num livro que se chama Psicologia da Espiritualidade, onde ele analisa a espiritualidade influenciando o desenvolvimento humano, o desenvolvimento da civilização. E ele diz: a história tem mostrado que todas as grandes civilizações surgiram depois que um novo paradigma de consciência foi introduzido na humanidade. Um estudo detalhado desse assunto mostra que os aspectos essenciais, universais desse novo paradigma são aqueles que definem a natureza humana, explicam o propósito da vida e estendem novos padrões de moralidade e ética no relacionamento humano. Essas questões são todas de natureza espiritual. Portanto, não é nenhuma surpresa que as grandes civilizações são baseadas nos ensinamentos dos fundadores das religiões universais e dos filósofos espirituais. Ao grupo dos fundadores das religiões universais pertencem figuras como Buda, Moisés, Zoroastro, Cristo, Maomé e Bahá'u'lláh, e um grupo de filósofos encontramos Sócrates, Platão e Confúcio, entre outros. Também ele consegue ter essa perspectiva mais afastando-se apenas dos eventos históricos e vendo também que tudo faz parte de um grande plano de evolução da humanidade. Então, aqui um pequeno exemplo dos ciclos civilizatórios, como ele fala, e isso é confirmado na revelação de Bahá'u'lláh, todos são alicerçados nesses ensinamentos divinos, né? Então, nós temos 5.000 anos aí de nascimento e queda de várias civilizações que, quando adotam os princípios que Deus envia através de suas manifestações, desenvolvem civilizações, e à medida que esses ensinamentos vão sendo ofuscados pelas ações humanas, essas civilizações caem. Mas, como uma roda, cada ciclo civilizatório desse, ele começa num ponto bem abaixo, se desenvolve e depois cai, mas não no mesmo lugar. Há sempre um avanço do progresso da civilização humana. E eu falo progresso porque eu particularmente gosto de diferenciar progresso de evolução. Nós tivemos, ao longo desses milhares de anos,
né, e principalmente a partir do século XIX, que Abdu'l-Bahá diz que é o século iluminado, o século que o que foi descoberto, o que foi construído, o que se evoluiu, que a humanidade evoluiu a partir do século XIX, é mais do que a soma de todos os séculos anteriores juntos. Então, eu vejo que houve muito progresso nesse desenvolvimento humano, em todos os campos, né? No transporte, nas comunicações, na produção agrícola, produção de bens de consumo, enfim, mas evolução não. O homem continua com os mesmos instintos de sobrevivência, entre aspas, né? Fazendo guerra, querendo conquistar cada vez mais, um ego super inflado. E eu faço uma analogia com, por exemplo, um canibal, né? Um índio canibal que vai à escola e aprende a sentar à mesa, comer com todos os utensílios, né? Com faca, garfo e tudo, e usar guardanapo, mas continua comendo carne humana. Então ele progrediu bastante, né? Ele agora faz isso com toda a fineza, mas continua com o mesmo hábito. Mais ou menos isso que tem acontecido na evolução ou no desenvolvimento da humanidade. Aqui um trecho de uma carta da Casa Universal de Justiça, de dezembro de 1967, que nos esclarece um pouco e nos dá um pouco dessa visão de Deus sobre o mundo, sobre a evolução da humanidade. Diz: 2 grandes processos estão em ação no mundo. O grande plano de Deus, tumultuado em seu progresso, operando através da humanidade como um todo, derrubando barreiras à unidade mundial e forjando a humanidade em um corpo unificado nos fogos do sofrimento e experiência. O segundo processo, o plano menor, a tarefa de insuflar vida nesse corpo unificado, de criar a verdadeira unidade e espiritualidade, culminando na suprema paz, é a dos Bahais, que estão trabalhando conscientemente, com instruções detalhadas e contínua orientação divina para erguer o tecido do reino, de Deus na terra, ao qual chamam seus semelhantes. É muito interessante essa carta da Casa Universal de Justiça, onde ela mostra que estão em curso 2 planos, o plano maior de Deus e, dentro desse plano maior, o plano menor. Nós vamos ver isso com um pouquinho mais de detalhes. Então, o plano maior de Deus, que na verdade é eterno no passado e eterno no futuro, mas que nós podemos identificar e podemos compreender iniciando com o ciclo adâmico, com a revelação de Adão, que, embora tenham opiniões diferentes, alguns antropólogos e arqueólogos e outros ólogos que estudam desenvolvimento humano, podemos acreditar que mais ou menos em 500 mil anos passados, 500 mil anos atrás, surge a revelação de Adão, que tem uma interpretação muito bonita de Abdu'l-Bahá, que ele compara o despertar da alma e do espírito humano a Adão e Eva. Nós não vamos nos aprofundar nisso, mas só para marcar que o início desse plano, do maior plano, do grande plano de Deus, começa então nessa época. Bahá'u'lláh diz: contempla tu com a vista interior a corrente de sucessivas revelações que ligou a manifestação de Adão com a do Baba. Dou testemunho perante Deus que cada um desses manifestantes foi enviado através da operação da vontade e desígnios divinos.
que cada um foi o portador de uma mensagem específica, que a cada um se confiou um livro divinamente revelado, o incumbiu de desvendar os mistérios de uma epístola poderosa. À medida da revelação com a qual cada um deles se identificava, fora definitivamente preordenado. Isso, em verdade, é sinal de nosso favor a eles, se sois daqueles que compreendem essa verdade. Então, mais uma visão divina sobre o mundo. Nesse gráfico, nós temos uma representação da revelação progressiva, que Bahá'u'lláh é um conceito que Bahá'u'lláh nos traz. Deus comparado ao Sol, que é totalmente incompatível com a nossa substância, né, humana, e o único meio que a gente consegue conhecer e receber os benefícios do Sol através de seus raios. Assim também a humanidade se relaciona com Deus. Deus é inacessível, mas nós o conhecemos e o entendemos e recebemos suas bênçãos através de seus raios, que são os manifestantes de Deus. E como Bahá'u'lláh fala, cada um veio com uma missão específica, e nesse gráfico nós podemos ver, por exemplo, Krishna, 3.000 anos antes de Cristo, ensina à humanidade o amor, e está mais focado no indivíduo. Depois, Abraão confirma os ensinamentos de Krishna do amor e acrescenta a unicidade de Deus, e foca na família. Depois, no Egito, Moisés confirma os ensinamentos do amor, da unicidade de Deus, e ensina à humanidade princípios de justiça. Depois, Zoroastro, na Pérsia, confirma os ensinamentos de amor, de unicidade de Deus, justiça, e acrescenta moral. Depois, Buda, na Índia, confirma todos esses ensinamentos de amor, unicidade de Deus, justiça, moral, e ensina à humanidade sobre renúncia. Jesus Cristo se revela na Palestina e também confirma e amplia esses ensinamentos de amor, unicidade de Deus, justiça, moral, renúncia, e ensina o amor ao próximo e o perdão. Muhammad, na Arábia, nos ensina, confirma também todos os ensinamentos anteriores de amor, unicidade de Deus, justiça, moral, renúncia, amor, perdão, e ensina obediência, submissão a Deus. E aí focado na nação. A primeira nação do mundo surge baseada, né, e alicerçada nos ensinamentos de Muhammad. Em 1844, Bab se revela, confirma também todos os ensinamentos anteriores e amplia esses ensinamentos de acordo com a capacidade do homem da época e traz as boas novas da revelação daquele que Deus tornaria manifesto, aquele prometido de todas as religiões do passado. Então, desde Krishna até o Bab, há muitas profecias sobre a vinda desse prometido que iria inaugurar um reino de paz eterna no mundo e o estabelecimento do reino de Deus na terra. E a revelação de Bahá'u'lláh, então, tem como missão a unidade do gênero humano, a unidade mundial. Então, nós vivemos no plano maior de Deus, o ciclo Bahá'í. Esse ciclo, Bahá'u'lláh fala, está destinado a durar 500.000 anos no futuro. Assim como tivemos 500.000 anos antes da chegada de Bahá'u'lláh, teremos 500.000 anos futuros, onde a unidade do gênero humano vai ser estabelecida. O que vai acontecer nesses 500.000 anos é um maravilhoso exercício de futurologia que a gente pode fazer, né?
Eu, particularmente, penso que o próximo desafio, depois da unidade do gênero humano, pode ser a unidade dos seres diversos que podem existir em várias galáxias que vão acabar se comunicando no futuro. Seria um grande desafio, né? Como a gente vê nos filmes de ficção, né? Seres bem estranhos, tal. Imagina a gente depois ter que buscar a unidade com esses seres, seria um desafio enorme. Mas, enfim, isso é só devaneio. Bom, dentro do plano maior de Deus, dentro dessa visão, desse olhar divino sobre o desenvolvimento da humanidade, nós estamos vivendo o plano menor de Deus. Como foi mencionado antes naquele texto da Causa Universal de Justiça, temos os dois planos em andamento, o plano maior de Deus e o plano menor de Deus dentro do plano maior que ele colocou sobre os ombros dos seus seguidores. Então, como os amigos sabem, na Fé Bahá'í nós não temos clero, nós temos, cada um de nós, como seguidores de Bahá'u'lláh, a responsabilidade de levar esse remédio, essa cura que Bahá'u'lláh traz para todos os males da humanidade. Nós temos de difundir isso no mundo. Uma continuação daquela carta da Causa Universal de Justiça diz que a execução do plano maior de Deus prossegue misteriosamente de maneiras dirigidas somente por ele. Mas o plano menor que ele nos deu para executar como nossa parte em seu grande desígnio para a redenção da humanidade é claramente delineado. E Bahá'u'lláh nos diz: a pena do Altíssimo decretou e impôs a cada um a obrigação de ensinar essa causa. Deus prescreveu a cada um o dever de difundir sua causa. Então, cabe a nós, seguidores de Bahá'u'lláh, administrar esse remédio, como eu falei, para os males do mundo. E Shoghi Effendi, o guardião da Fé Bahá'í, num livro intitulado O Indivíduo e o Ensino, diz: é primeiramente através da potência das ações nobres e do caráter nobre, e depois pelo poder da exposição e das provas, que os amigos de Deus devem demonstrar ao mundo o fato de que aquilo prometido por Deus há de se realizar, que já está acontecendo e que as boas novas divinas são claras, evidentes e completas. Aqui nós temos um gráfico muito interessante que mostra o desenvolvimento da Fé Bahá'í desde o seu início até os dias atuais. Na primeira linha superior, em azul escuro, fala o ciclo Bahá'í, que é esse que nós falamos do plano maior de Deus, destinado a durar 500 mil anos. A linha logo abaixo, a Era Bahá'í, que compreende as dispensações do Bab e de Bahá'u'lláh, que nós estamos vivendo aí o segundo século da Era Bahá'í, da dispensação Bahá'í. E mais abaixo, a dispensação de Bahá'u'lláh, que é destinada, como ele mesmo deixou muito bem claro, a durar pelo menos 1000 anos, ou seja, não antes de 1000 anos alguém vai se revelar dizendo portador de uma mensagem divina. E temos mais abaixo as três idades que são colocadas nos ensinamentos bahá'ís que a fé bahá'í iria atravessar, ou vai atravessar, nesses 1000 anos do seu desenvolvimento. A idade heróica, onde temos o ministério do Bab, que durou 9 anos, depois o ministério de Bahá'u'lláh, que começa em 1863, e depois do passamento de Bahá'u'lláh, fica Abdu'l-Bahá como o centro da sua aliança com os seus seguidores, e temos o ministério de Abdu'l-Bahá. Em 1916 e 1917, Abdu'l-Bahá escreve cartas que são compiladas depois num livro,
que foi intitulado Epístolas do Plano Divino, onde ele orienta os amigos a como difundir a mensagem de Bahá'u'lláh pelo mundo. E cria aí uma diáspora voluntária que Baha'is de várias partes do mundo, principalmente da América do Norte, né, dos Estados Unidos e Canadá, se espalham pelo mundo todo para levar a mensagem de Bahá'u'lláh. E começam, então, depois com o guardião da fé Bahá'í. Ele começa a criar uma série de planos para o desenvolvimento da comunidade Bahá'í no mundo inteiro, que vão orientar esse desenvolvimento. E nós hoje estamos vivendo uma terceira época desses sucessivos planos, um plano que começa agora, que é um plano de 9 anos, e uma série de outros planos que estão evoluindo, que devem ser revelados a seu tempo até o ano de 2044. Então, esse gráfico é muito interessante, mostrando essa evolução, uma rápida passagem aí. Então, pensamento e ações unificadas é o que deve caracterizar a vida e as ações das comunidades Baha'is em todo o mundo. E as comunidades Baha'is em todo o mundo estão focadas em 4 atividades básicas, reuniões devocionais, e todas elas são voltadas para o mundo, para todas as pessoas que tenham interesse em trabalhar por um mundo melhor, em participar ativamente na construção desse reino de Deus na Terra. E essas reuniões devocionais acontecem em todo o mundo, em todas as comunidades Baha'is, onde os amigos se reúnem com seus vizinhos, com familiares, com amigos, e fazem orações, leem os escritos sagrados, e, na verdade, estão gerando a energia espiritual necessária para que as transformações que o mundo precisa passar realmente aconteçam. Uma segunda atividade são círculos de estudos, que também são voltados para fora da comunidade Bahá'í. Amigos são convidados, vizinhos, pessoas interessadas na melhoria do mundo, e onde se tem contato com os ensinamentos de Bahá'u'lláh, com os ensinamentos Baha'is, e ajudam muito as pessoas a refletirem e tomarem ações, porque todos os estudos desses círculos de estudos, em cada uma de suas etapas, implica em algumas ações que devem ser adotadas pelos participantes. Então, se põe em prática uma série de coisas, de ensinamentos que se aprendem nesses círculos de estudos. E isso nós temos relatos realmente de transformações incríveis em lugares distantes de nós, na África, na Ásia, onde comunidades que viviam em extrema pobreza e fome começaram a participar dessas atividades e foram construindo juntos uma nova realidade, e hoje conseguem um desenvolvimento econômico bem interessante graças às ações que são colocadas, frutos desses círculos de estudos. Temos aulas para crianças, que são focadas também não somente nas crianças da comunidade Bahá'í, mas também aberta a todos que queiram participar, e são focadas no desenvolvimento de virtudes, para que as crianças aprendam o desenvolvimento de virtudes, como devam desenvolver suas virtudes, e isso é realmente a base para que num futuro um pouco mais distante, né, a médio prazo, realmente tenhamos cidadãos do mundo com um espírito elevado e conectados com a revelação divina. E temos também uma quarta atividade de pré-jovens,
onde esses pré-jovens são estimulados a refletir sobre as condições do mundo, sobre o seu papel no mundo e realmente criar uma proteção que eles mesmos se criem neles mesmos, uma proteção para não serem seduzidos, né, pelas sereias que hoje estão cantando aí no mundo, as drogas, sexo e bandidagem e tantas coisas que estão o tempo todo chamando os jovens para participar e muitos caem nesse canto de sereia em função da facilidade que é para se obter recursos, enfim, é uma pena, né? Mas a comunidade Bahá'í está bem focada nesse trabalho com esses pré-jovens e como nas outras atividades, sempre o fruto de cada uma das etapas desses cursos e essas atividades de pré-jovens sempre tem uma atividade prática. Então, em muitas comunidades, esses pré-jovens estão atuando de forma maravilhosa na ecologia, na limpeza, na construção, na ajuda a pessoas necessitadas, realmente tem dado frutos maravilhosos. E para finalizar, mais uns textos aqui de Shoghi Effendi, onde ele diz: vivemos numa era, testemunha ocular de um fenômeno dual. O primeiro assinala a última agonia de uma ordem gasta e ateia que se recusou obstinadamente a pôr seus processos em harmonia com os preceitos e ideais que lhe oferecera aquela fé enviada do céu. O segundo proclama o nascimento doloroso de uma ordem divina e redentora, destinada inevitavelmente a substituir a primeira, e dentro de cuja estrutura administrativa uma civilização embrionária, incomparável e de âmbito mundial está amadurecendo, embora ainda de modo imperceptível. A primeira ordem está sendo posta de lado, ruindo em opressão, carnificina e destruição. A outra aponta o caminho para uma justiça, uma união, uma paz, uma cultura como jamais foram vistas por qualquer época anterior. Essa é uma visão divina, é um novo olhar sobre o mundo através de uma visão divina. E para finalizar, um texto de Bahá'u'lláh que diz: toda a terra, escreve Bahá'u'lláh, se encontra agora em estado de prenhez. Aproxima-se o dia que ela terá dado seus mais nobres frutos, quando dela terão brotado as mais altas árvores, as flores mais encantadoras, as bênçãos mais celestiais. Isso, inclusive, cumpre uma profecia, não bem uma profecia, mas um padrão, né, que Jesus deu aos seus apóstolos quando perguntam como eles iriam reconhecer a sua volta ou a manifestação do Espírito da Verdade, como ele fala, e ele diz que iriam reconhecer pelos seus frutos. E Bahá'u'lláh fala que aproxima-se o dia em que ele terá dado seus mais nobres frutos. Muito lindo isso. Então, amigos, encerramos aqui. Obrigado pela atenção de todos e que realmente a gente possa, baseado nesse olhar divino, né, nessa visão divina, ter um novo olhar sobre o mundo, vendo esses dois grandes planos atuando, o plano maior e o plano menor, e que dentro desse plano menor que nós vivemos hoje, dois processos estão acontecendo. Um da queda da civilização e o outro da construção do reino de Deus na Terra. Não tão visível, mas já visível para muitos. Então, obrigado aos amigos, espero que tenham aproveitado.
Querido Max, muito obrigado por nos ajudar a ver, né? Ver o mundo, esse novo olhar, né, sobre o mundo, como você falou, através de uma visão divina, né? De ver com os olhos de Deus, né? Não com os nossos próprios olhos, mas tentar, como o Baha'u'lláh fala, né? Ver com os olhos de Deus e ouvir com os ouvidos de Deus, né? Muito Isso.